Ouve só um pedacinho aí do hino da Internacional Comunista. Bem, então, esse hino, né? A Internacional Comunista. Gente, vamos lá. Primeiro, precisamos falar um pouquinho do comunismo, apesar de eu fazer um vídeo melhor, mas... Primeiro, por que internacional? Porque ao contrário do nacionalismo, que olha para a sociedade enquanto um território, o internacionalismo, ele concebe a união de todos os trabalhadores do mundo, certo? Um dos grandes intelectuais do pensamento comunista, não do comunismo, o Karl Marx, porque o Karl Marx, na verdade, ele é um filósofo do capitalismo, tá? Ele critica o capitalismo. Ele tinha uma frase, né, que é muito famosa, que é trabalhadores de todo mundo, univos. Então existe uma solidariedade entre os trabalhadores de todo mundo. Por isso que o comunismo é internacionalista, certo? Diferente de nacionalista. Porque trabalhadores tem no mundo inteiro. Então é identidade pelo trabalho, não identidade por onde você nasceu. Certo? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Isso daqui dá sempre muita gente não entende isso. Quando estamos falando do começo do século XX, as democracias estavam engatinhando. Por isso que talvez assim não era uma grande surpresa o Vargas ter dado um golpe para assumir o governo do Brasil. Tá? 1917 teve a Revolução Russa. Não esqueçam disso. Tiraram o czar do poder. A gente vai ter um vídeo melhor sobre isso. Teve também o golpe na Itália, do Mussolini, quando os fascistas chegam ao poder. O Hitler já não. O Hitler ele já chega por uma via democrática, com eleição. Então, gente, a democracia, ela estava, né, engatinhando essa coisa de ter voto. Lembra no Brasil que só os ricos votavam? Então, assim, estava engatinhando. Então, por isso que democracia não é uma palavra que estava na boca de todo mundo. Se isso é assim no século XX, imagina no século XIX. Pior ainda. Muitos lugares ainda comandados eram impérios, comandados ali por reis, rainhas, certo? A palavra democracia, né, falava-se em república. Lembra que a gente já teve um vídeo que é diferente de democracia. Por que eu estou falando isso? Porque quando o Karl Marx escreveu sobre política, ele falou o seguinte, que todo governo é uma ditadura. Todo governo é uma ditadura. Todo governo vai ter alguém que impõe algo para outros. Então, já que o governo é isso, que seja então uma ditadura do proletariado. Então, porque muita gente fala que os comunistas defendem ditadura. Não é isso. O comunista, ele defende, lógico, uma democracia popular, tá? Não uma democracia liberal, uma democracia dos empresários, não é? Que eles se revezam no poder. Mas por que foi usada a palavra ditadura do proletariado? Porque a palavra democracia, quando isso foi escrito, ainda não estava muito presente. Então Marx escreveu, já que todo governo é uma ditadura, que seja uma ditadura do proletariado. Certo? Guardem isso, que isso vai ser muito importante, gente. Muito importante. Até hoje tem debate sobre isso. Tá? Bem, os comunistas, quando que o comunismo chega com força? Depois da Revolução Russa. Depois de 1917. Quando eles tiram o czar era o rei da Rússia, a família Romanov, então eles começam a organizar partidos políticos em várias partes do mundo. E no Brasil,
é fundado o Partido Comunista Brasileiro em 1922. É fundado o Partido Comunista Brasileiro. Só que em 1924 já é colocado na ilegalidade. Porque, lógico, o Partido Comunista começa a entrar no sindicato, começa a fazer, incentivar greves, começa a de alguma forma, trabalhar a consciência de classe, explicando para os trabalhadores por que o salário é baixo, por que as condições são ruins, certo? Tudo isso, né, que a gente, né, pelo menos os jovens aí mais conscientes entendem, a classe trabalhadora ainda era um pouco perdida sobre isso. E aí os comunistas começam, né, vamos dizer assim, a educar. Então aí o comunismo, pessoal, no Brasil, o Brasil é um dos poucos países que o comunismo sempre foi combatido como se fosse um inimigo. Sempre teve desculpa para tratar o comunismo como algo ruim. Como o comunismo foi colocado na ilegalidade, qual foi a estratégia? De criar um grupo chamado Aliança Nacional Libertadora, certo? Esse grupo, então, ele reunia quem? Ele reunia democratas radicais, gente que queria democracia, simplesmente, né? Mas uma democracia mais popular, socialistas que não tinham partido, gente que queria uma revolução, mas que não era ligado a partido, tenentes militares de esquerda. Olha só, hein, gente? É muito difícil hoje a gente pensar em militar de esquerda, mas existia. Tanto é que o Luiz Carlos Prestes, né, um dos fundadores do Partido Comunista Brasileiro, era militar, certo? Inclusive, os tenentes, esse grupo de militares de esquerda, ajudaram o Vargas, inclusive, na revolução que ele fez, na Revolução, quando tirou a política do café com leite. Era para o Luiz Carlos Prestes, inclusive, conduzir a Revolução Varguista. Mas por que ele disse não? Porque ele percebeu que o Vargas queria controlar a classe trabalhadora e seria uma revolução burguesa. Então ele pega o dinheiro que o Vargas dá e ele entrega para o Partido Comunista Brasileiro. Então os comunistas, os militares de esquerda, né, que quando eu falo comunista, eu estou falando de partido mesmo, só que ele estava ilegal. Os socialistas sem partido e democratas progressistas que queriam avançar na sociedade, eles faziam parte desse grupo chamado Aliança Nacional Libertadora. Quando Vargas chega ao poder, tanto os integralistas que eu falei no vídeo anterior, como os aliancistas, como a gente fala, falaram, bem, vamos ver qual é que é do Vargas. E o Vargas, gente, super habilidoso politicamente, dava uma segurada nos dois, certo? Só que chegou uma hora que não deu, né? Quando, né, a esquerda começou a ver que o Vargas estava com planos de controle da classe trabalhadora, de controlar o sindicato, a Aliança Nacional Libertadora botou o seu projeto. Gente, agora presta atenção. Olha qual que era o projeto da Aliança Nacional Libertadora. O que eles queriam? Eles queriam que não pagasse as dívidas externas, que os bancos internacionais sugavam do Brasil, então não tinha que pagar a dívida, que tinha que ter distribuição de terras, uma reforma agrária, que tinha que ter liberdades populares, liberdade de sindicato, liberdade de greve, liberdade da imprensa e, claro, a liberdade do Partido Comunista. Queriam também nacionalizar as empresas estrangeiras e combater todas as formas de discriminação. Gente, esse era o projeto da Aliança Nacional Libertadora. Não tinha nada de revolução comunista, revolução socialista, nada disso, gente. Era simplesmente o que nós podemos falar hoje de reformas, de melhorar o capitalismo. Até porque o próprio Partido Comunista Brasileiro sabia que não era tempo, em 1930, 32, 33, até 34, não era o momento de fazer uma revolução no Brasil. Então vamos fazer algumas reformas. Porém, pessoal, mesmo com tudo isso, o Vargas
em nome da segurança nacional, coloca a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade. Até porque eles confrontavam muito com os integralistas. Gente, tinha treta na Praça da Sé, no Rio de Janeiro. Se pegava de pau mesmo. Sabe, briga de torcida? Era mais ou menos isso. O Vargas acaba ficando do lado dos integralistas e coloca a esquerda na ilegalidade. Um ano depois, 1935, o que acontece? Algo que eu já falei em outros vídeos. Um levante comunista. Alguns daquela galera da Aliança Nacional Libertadora, junto com o Partido Comunista, eles recebem o líder, Luiz Carlos Prestes, que tinha chegado de Moscou. Ele vem, inclusive, com uma guarda-costa, que eu vou ver se eu faço um vídeo sobre ela, uma atividade, que é a Olga Benário, né? E eles acabam, enfim, tendo um relacionamento amoroso. Vem, eles analisam mal a estratégia e acham que é o momento de derrubar o governo. Gente, foi um fracasso. Os sindicatos não estavam organizados, nem todas as bases militares estavam apoiando aquele levante. Tanto é que a direita, os integralistas, o governo Vargas chamou aquilo de intentona comunista. Quando os comunistas tentam tomar o poder, né? Não conseguem. Foi um fracasso, analisaram mal a situação, né? Tinham espiões dentro do movimento também, ninguém percebeu. Todo mundo achou que assim, quando for o levante, a classe trabalhadora vai junto e a gente vai derrubar o governo do Vargas. Não foi isso que aconteceu. Consequência, 1937, 2 anos depois, o Vargas usa essa manobra, né, dos comunistas para dar aquele golpe, aquele plano falso para dizer, não, eu tenho que continuar no poder, porque senão os comunistas vão tomar, né, o Brasil. Gente, a elite brasileira sempre teve medo do pobre, da classe trabalhadora, do morro, da periferia. Eles sabem, né, quem produz, eles sabem onde está a força. A força de trabalho está lá. O que a gente precisa saber é se a consciência tá. Mas é para isso que a gente estuda. Beleza, gente? Isso aí. Vou colocar agora o hino comunista no funk, ó.